Pessoal, professor Thiago aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para auxiliar vocês, né? Vocês falaram para mim em sala que estavam com dificuldade nesses exercícios de trigonometria. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para ajudar a esclarecer um pouco mais. A página é página 239, tá? Aqui é a parte de soma de arcos, né, das fórmulas de soma de arcos, página 239. Eu vou fazer a questão 4 porque as anteriores a gente já trabalhou em sala de aula. E também não vou fazer todas, depois eu vou para arco duplo, mas eu vou fazer as principais, deixar, tem algumas mais desafiadoras que eu vou deixar para vocês a resposta e tudo para vocês olharem, mas que não vão ser cobradas, por exemplo, na avaliação nossa da, hum, da escola. Mas é importante, né? Todos os exercícios são bons, quanto mais vocês fizerem, melhor para vocês ficarem mais preparados. Se precisar de mais alguma coisa, depois vocês me falam. Mas aqui, devido ao tempo do vídeo também, eu vou fazer umas questões mais básicas para tentar ser breve, né? Bom, então aqui, ó. Sabendo que tangente de alfa é igual a 1, o exercício já forneceu. Tangente beta igual a 2 e tangente de gama igual a menos 3, ele pede para calcular o valor de tangente de alfa menos beta menos gama. A gente viu durante a aula que não tem uma fórmula para três valores desse jeito. Existe a fórmula para dois valores, né? E nesse caso, aqui o exercício, a própria apostila já forneceu aqui essa fórmula. Ela está também aí na teoria, né, que a gente estudou. Eu falei para vocês sobre essa fórmula. Então a fórmula é essa que eu coloquei aqui, mas é para dois valores, ó, alfa e beta. Então, aqui embaixo está especificando o seguinte: como é que a gente vai resolver esse problema? Esse problema a gente vai resolver pensando assim, ó. Pensa que alfa e beta é um único valor. Você poderia pensar inclusive uma outra letra, a teta, a letra teta. Então, primeiro, você resolve só o tangente de alfa e beta, descobre o valor, é o que a apostila fez aqui, e depois você aplica novamente a fórmula do tangente, só que ao invés de usar alfa e beta, você usaria, por exemplo, θ menos gama. Porque aí, só que esse θ você vai usar novamente aqui no lugar do alfa, e o gama você vai colocar no lugar do beta. E vai fazer a mesma coisa duas vezes, tá? Então, então vamos lá, vou falar de cada parte do que foi feito, né? A primeira parte, então, aqui do exercício, da resolução que está apresentada pela apostila, ele calculou somente o tangente de alfa menos beta. Então, ele colocou na fórmula tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Como a gente já foi dado o valor de tangente de alfa que vale 1, nós substituímos aqui no lugar de tangente de alfa aqui, ó, nesse lugar, a gente colocou o número 1, substituindo. Depois, no lugar de tangente de beta, onde eu estou apontando aqui com essa setinha, nós substituímos pelo número 2, que foi dado. Ó. Depois, repetimos o número 1. No lugar da tangente alfa, novamente substituímos pelo número 1. No lugar de tangente beta, novamente substituímos pelo número 2. E aí fazemos esse cálculo de matemática básica. 1 menos 2 é menos 1, tem que dar negativo, não pode esquecer. Sobre 1 mais, você tem que multiplicar primeiro, não pode fazer a soma antes, né? 1 vezes 2, 2, 2 mais 1, 3, está aqui, ó, o resultado. Só que esse resultado se refere a quê, professor? Esse resultado se refere à tangente de alfa menos beta, somente. Tá? Isso é menos 1/3. Não é, o gama ainda não foi envolvido no cálculo. Nós usamos só o alfa e o beta. Então descobrimos tangente de alfa menos beta, que é menos 1/3. Agora, esse alfa menos beta vai fazer o papel de uma letra, como se fosse uma letra só, tá? Nós não vamos colocar aqui, porque aqui o exercício já foi resolvido com as duas letras, mas a gente poderia chamar isso aqui de θ só para aplicar a fórmula novamente. Bom, mas a gente vai fazer com alfa menos beta mesmo. Então, aqui no lugar do alfa, a gente tem que colocar alfa menos beta.
No lugar desse alfa aqui, ó, a gente tem que colocar alfa menos beta. Então fica tangente de alfa menos beta, tangente de alfa menos beta, menos tangente de beta, só que agora a gente está calculando com relação a gama. Então aqui menos tangente de gama, sobre 1 mais tangente de alfa menos beta, que é como se fosse o alfa aqui, mas agora virou o alfa menos beta, que é a segunda parte da conta, e tangente de gama vezes tangente de gama. Aí a gente só substitui novamente, conforme a gente fez. O menos 1/3 vai no lugar do tangente de alfa menos beta. O menos 3 vai no lugar de tangente de gama, mas tem que tomar muito cuidado nessa parte da conta. Por quê? Porque aqui tem um sinal de menos que é da conta. E aqui nós temos o valor menos 3, que também tem um sinal de menos. Então precisa dos dois sinais negativos. Se esquecer de um sinal aqui vai dar errado. Bom, e aí você precisa resolver essa parte, substituir tudo, né, a parte de baixo também e fazer a resolução. Para fazer essa resolução, fazer aqui no rascunho aqui do lado, é menos 1/3, menos com menos vira mais 3. Esse é o cálculo que a gente precisa fazer. A gente precisa se lembrar que a gente não pode calcular a fração junto com o número inteiro, né, de qualquer maneira. Não pode somar menos 1 mais 3 direto. A gente tem que lembrar que tem o número 1 aqui embaixo e que para que fique com o denominador comum, né, essas duas frações aqui, para que elas tenham denominadores comuns, a gente pode multiplicar isso aqui por 3 e multiplicar isso aqui por 3, que a fração continua sendo equivalente, né? Então a gente fica com menos 1/3 mais 9/3. E aí, isso aqui, a gente pode fazer a subtração, vai dar 8/3. Justamente esse 8/3 que está aqui nessa parte da conta. Sobre 2, porque aqui menos 1/3 vezes menos 3, menos com menos vai virar mais, e esse 3 vai poder simplificar com esse 3, então vai ficar 1. O resultado dessa conta aqui vai dar 1. E 1 mais 1 dá 2. E finalmente, quando a gente chega nessa etapa, passando um traço aqui para fazer aqui embaixo, é 8/3. A gente tem uma fração aqui embaixo, é 2 sobre 1. Então a gente tem que conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vezes 1 sobre 2. E nessa multiplicação, a gente pode simplificar o número 8 com o número 2. Simplificando então esses valores, a gente encontra a resposta final, 4/3. É isso que é a solução da 4. Tá? Tem que seguir esses passos para encontrar. Bom, a questão, agora terminamos a parte de soma de arcos e a gente vai falar sobre arcos duplos, arco metade, arco triplo, essa aula aqui, aula 2 e 3, né? Na mesma página. Então, esse primeiro exercício a gente começou em sala de aula, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês novamente as respostas que a gente obteve, mas a gente já fez isso aí, né? Bom, como a gente tem só o seno de x, que vale 1/3, mas a gente quer calcular seno de 2x, quer calcular cosseno de 2x e quer calcular tangente de 2x. Tem as fórmulas de tudo isso aqui. A gente já viu, estudou as fórmulas, então a gente precisa lembrar, né? Então, por exemplo, seno de 2x, que é o seno do arco duplo, é 2 seno x cosseno x. 2 seno x cosseno x, lembrando a fórmula. A do cosseno, tem três fórmulas para o cosseno, tá? Eu vou colocar só uma, mas tem três, aí a gente vê qual que é mais fácil de usar. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Essa é do cosseno. E a tangente de 2x também, só relembrando, né? Tangente de 2x tem aí na apostila, tudo certinho para vocês verem. É 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. O que acontece é que a gente só tem seno de x. E aí você tem que lembrar que existe a relação fundamental da trigonometria para você sair do seno e poder descobrir um cosseno, que você está precisando aqui nessa fórmula, porque eu vou até colocar de marca-texto. Você precisa de cosseno e você também precisa de tangente. Então você tem que saber, o seno você já tem, né, para poder usar. Aí você está faltando essa parte. E toda vez que você tiver um seno, precisar de cosseno,
você vai usar essa relação fundamental da trigonometria, que é essa que está escrito aqui. Só que aqui parece estranho, porque ela já foi deduzida. Então, como é que é o normal que a gente começa? É cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Essa é a forma que a gente costuma falar para vocês em sala, né? Mas aí, ó, você vai observar que eu vou passar esse seno para lá. Eu vou até fazer aqui nesse rascunho aqui embaixo, tá? Para ficar claro. O que que eu estou fazendo? Estou pegando a fórmula a fórmula fundamental de trigonometria e estou transformando, passando o seno para lá, ó. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Então você pode ver que está ficando parecido com isso. Agora tem esse quadrado, você vai passar a raiz, vai passar tirando a raiz. Cosseno de x igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Então você chegou nisso aqui, ó. E aqui já está resolvido essa parte. E aí você vai pegar o valor do seno de x, que é 1/3, e vai jogar aqui no lugar do seno de x, ó. Até grifar, no lugar do seno de x, você está pegando esse 1/3 aqui, ó, e colocando nesse lugar aqui. E aí, professor? E aí fica essa continha aqui, resolvendo. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Então, dentro da raiz, vamos lá, deixa eu apagar aqui para ter o nosso rascunho de volta. Apagar esse trechinho. Aqui eu vou rascunhar essa conta aqui, ó. Vai ficar o quê? 1 menos 1 nono. Lógico, você não pode resolver dessa forma. Então, você tem que lembrar que 9 sobre 9 também vale 1. Então, finalmente, você fica com raiz de 8 nonos, ou raiz de 8 sobre 3. E aí, tirando a raiz de 8, que aqui o 8 você pode pensar 2 vezes 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 2 sobre 3. Exatamente o que a gente tem aqui. Para achar a tangente de x, é só dividir seno sobre cosseno. Se você já tem o seno, que é 1/3 do começo, do comecinho do exercício, você tem aqui o cosseno, você divide os dois, resolve essa divisão, vai dar isso aqui, tá? Aí, a gente tem todos os termos que a gente precisa. A gente já tem o seno, foi dado no exercício, a gente já descobriu o cosseno. Então, a fórmula do arco duplo é essa. Você vai ter que jogar nessa fórmula todos os valores, né? O que a gente está querendo calcular do exercício, do pedido do exercício, é isso aqui, ó, seno de 2x. Então, é assim que a gente fez. Cosseno de 2x também assim tem que ser feito. Tangente de 2x usando a fórmula, usando a tangente que foi descoberta agora, que a gente acabou de mostrar no slide anterior, né? Bom, então isso eu não vou fazer detalhadamente porque a gente fez em sala. É assim. Agora a questão 2. Questão 2 é só a substituição na fórmula. Vou deixar a resposta para vocês poderem estudar direitinho e ver como vocês fazem, tá? Cosseno de θ igual a 4/5. Calcule cosseno de 2θ. Bom, aqui a fórmula que foi usada foi essa, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A fórmula até aqui, né? No, tá? Ah, professor, mas como eu sei qual fórmula eu vou utilizar? Porque perguntaram isso para mim em sala, é uma pergunta interessante. Porque a do cosseno, professor, tem 3 fórmulas, né? Tem essa que está aí, tem outra aqui, ó, deixa eu colocar. Cosseno de 2θ também cosseno, é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E tem outra do cosseno. Deixa eu ver se são 3. Cosseno de 2θ também pode ser o seguinte, ó. Cosseno de 2θ é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. E essa que eu acabei de colocar agora. Bom, se você tem o cosseno, olha bem, se você já tem o cosseno, por que você vai pegar uma fórmula que precisa de seno? Vai ficar difícil, porque daí você vai ter que achar pela fórmula fundamental da trigonometria, achar o seno, para depois jogar nisso aqui. E o resultado vai ter que dar o mesmo. Se vocês quiserem fazer esse teste, vai dar. Mas a gente prefere pegar, logicamente, a fórmula que já está com cosseno. Porque eu já tenho cosseno,
Então, só substituir o valor, que no lugar do cosseno de θ, coloco 4/5, que foi dado, tem que colocar o quadrado, não pode esquecer. Não pode esquecer do número 2, que é da fórmula, 2 vezes, por isso que tem esse 2 aqui. Realizar essa continha e achar esse valor, tá? Muito bem. Vamos lá, mais um exercício. Questão 4. Questão 4 um pouquinho mais pesada, tá? Ela fala de demonstração. Então vamos entender essa 4 aqui, que é o seguinte. Mostre que seno de 3x vale isso aqui. Vale 3 seno de x menos 4 seno ao cubo de x. Você tem que começar pensando assim, ó. Seno de 3x, você pode pensar que é x mais 2x. É o que está feito aqui, ó. Seno de 3x é igual a seno de x mais 2x. Por quê? Porque se você somar x mais 2x, você vai cair de volta no 3x. Então, você começa o pensamento dessa forma. Por que você está pensando dessa forma? Porque justamente a gente sabe fazer a soma de dois valores dessa forma, que é a soma de arcos. A gente estudou na primeira aula já. Então, você vai ter que usar a fórmula da soma. E qual que é a fórmula mesmo da soma, professor? É assim, ó. Seno de A mais B, a gente sempre decora com A e B. Depois aplica as outras letras diferentes. Então, é seno de A, cosseno de B. Mais seno de B, cosseno de A. Então, no lugar de A, a gente está usando X. Ó. Vou até fazer de outra cor aqui. Está usando X no lugar de A. E está usando 2x no lugar de B. Então é por isso que ficou tudo isso aqui, ó. Seno de x, que aqui é o seno de A, é seno de x. Cosseno de 2x, mais seno de 2x, cosseno de 2x. Por isso que a gente chegou nessa expressão aqui no começo, ó. Fez essa parte aqui, porque substituiu nessa fórmula aqui. E agora, professor? E agora é o seguinte, cosseno de 2x, a gente tem as fórmulas do cosseno de 2x. Como aqui está tudo seno, ó, obviamente, nós não vamos pegar uma fórmula para cosseno de 2x que tenha cosseno. Nós vamos pegar a fórmula do cosseno de 2x que só tem seno. Então, por isso que aqui, ó, nesse 1 menos 2 seno ao quadrado de x, por que que eu estou usando isso aqui? Deixa eu só apagar e para não ficar muito carregado, senão a coisa vai ficando cheia de pintura, vai ficando confuso. Então, olha bem. Onde está cosseno de 2x? Eu substituí por isso aqui, ó, da fórmula do arco duplo do cosseno, tá? E onde está seno de 2x, que é esse aqui, eu substituí pela outra fórmula do seno de 2x, que é justamente essa parte aqui, ó, pintando de amarelo, vocês podem enxergar direitinho quais foram as substituições feitas, tá? E depois, em seguida, eu já fiz a multiplicação aqui nessa parte, né? Já fez, na verdade é o que a apostila já fez, né? Seno de x vezes 1 deu isso aqui, ó, seno de x. E seno de x vezes menos 2 seno ao quadrado de x deu menos 2 seno ao cubo de x. É a distributiva que nós estamos aplicando aqui, ó. Tá? Fica bem atento nisso, eu estou apagando para sinalizar de vermelho até, ó. Nós estamos aplicando o seno de x vezes 1 e nós estamos aplicando o seno de x vezes 2 seno ao quadrado de x. E estamos tendo como resultado essas duas partes aqui, ó. E aí, novamente, ó, 2 seno x, cosseno x, aí vezes cosseno de x novamente. Vai ficar cosseno ao quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x, que é essa parte aqui, que eu vou pintar de outra cor, ó. Essa parte aqui é cosseno ao quadrado de x, ó. Ficou estranho porque ficou duas cores ali, pera aí. Só tirar isso aqui, quer ver? Tirar toda essa pintura aqui. Agora eu tô falando desse trecho aqui, ó. Esse cosseno vezes cosseno, ele vira cosseno ao quadrado de x, tá? E a gente sabe da relação fundamental que é assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então,
eu posso escrever cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, onde está o cosseno ao quadrado de x, que é essa parte roxinha que eu fiz aqui, que eu vou pintar aqui também para você enxergar, é a mesma coisa que isso, ó, cosseno ao quadrado de x. Então, a gente substitui por isso aqui. Por isso, está trocado aqui, ó, tá? Esse valor aqui, tá? Então, finalmente, a gente está onde, professor? O que está acontecendo aí? A gente está aqui, ó, nessa conta aqui, nesse trecho agora, tá? Fizemos tudo isso, fizemos a multiplicação, fizemos a substituição, caímos nisso aqui. E aí fica seno de x, 2 seno ao cubo de x, aqui multiplica também, vai ter a distributiva aqui, ó, esse vezes esse, vai dar o que, professor? Vai dar isso aqui, ó, 2 seno de x. E 2 seno de x vezes menos seno ao quadrado de x, vai dar menos 2 seno ao cubo de x. E agora a gente só junta os termos semelhantes. Esse seno de x com esse 2 seno de x, que vai dar 3 seno de x. E menos 2 seno ao cubo de x menos 2 seno ao cubo de x dá menos 4 seno ao cubo de x. E a solução é essa, que era para a gente mostrar que dava esse valor, né? Olha lá, o seno de 3x dá esse valor por causa de tudo isso. Por tudo isso, devido a todas essas contas. Legal? Então, vou apagar, deixar limpo aqui para vocês, para quem for tirar print, para quem for copiar, não sei como é que vocês vão fazer. A resolução é essa, tá? Então, vejam mais de uma vez esse vídeo, olhe de novo, vê o exercício, tenta fazer sozinho, porque aqui envolve um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Muito bem. Aqui é só substituição. Tem a fórmula do arco triplo, vocês vão achar lá na apostila, tem na apostila o arco triplo. Copia a fórmula, substitui valores, que vai encontrar isso aqui, né? Aqui eu vou falar dessa porque nós comentamos em sala, né? Perguntaram para mim, professor, como que é o seno de 22 graus e meio? Aqui você tem que usar uma técnica que é o seguinte, é seno de 45 graus que a gente conhece dividido por 2, porque 45 dividido por 2 é 22,5. Então, nesse aqui, você vai usar o arco metade, tá? Chama arco metade, a fórmula. Arco metade. E como que é, professor, a fórmula do arco metade? O seno de alfa sobre 2 é igual a, mais ou menos, por isso tem uma raiz ali, vocês vão entender por que tem essa raiz. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa sobre 2. 1 menos cosseno de alfa sobre 2. Então, essa é a forma que você tem que usar para poder fazer o arco metade. Então, o que você vai fazer a metade do quê? Você vai fazer a metade de 45 graus, que é 22 graus e meio. Então, você começa substituindo dessa forma, que eu coloquei aqui, né? Já está aqui no exercício. Então, onde está 1 é a fórmula, você coloca o número 1, menos cosseno de alfa. Cosseno de alfa, no caso, vai ser o 45 graus, sobre 2. Como a gente está tratando, aqui eu coloquei o sinal de mais ou menos, porque na fórmula você tem que pensar no sinal de mais e no sinal de menos. Mas aqui você não vai usar o menos, na verdade, por quê? Porque nós estamos falando do primeiro quadrante, 45 graus, de 22 graus e meio. Então, não faz sentido falar em resposta negativa, tá? Se a gente pensar lá nos quadrantes da trigonometria, o primeiro quadrante aqui, então todo o cosseno que for marcado vai cair aqui, ó, na parte positiva do círculo trigonométrico. Não tem como cair na parte negativa. Então, por isso não tem aqui sinal de menos, não, tá? Deixa eu tirar para não dar errado, né? Aqui, tira esse sinal de menos, aqui é igual, professor. Então é mais, tá? Então pronto, substituiu. Cosseno de 45 graus a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Precisa fazer aquela questão da fração, fazer o cálculo. E a resposta final vai ser isso aqui.
Aqui eu acho que eu vou até fazer aqui para dar uma, né? Ficar um pouco melhor fazendo rascunho já, ó. Nem vou colocar a raiz, vai ficar 1 menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu ensinei vocês a colocar 2 sobre 2 para ficar igualzinho. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 2 sobre 2, né? 2 raiz de 2. Aliás, deixa eu apagar aqui que eu falei errado. Só um minuto. Está multiplicando. É 2 menos raiz de 2 sobre 2, tá? É igual aqui, ó, 2 menos raiz de 2 sobre 2. Tá, mas e cadê? Tinha mais um 2, sumiu aí, cadê, professor? Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. A conta é o seguinte, é 2 menos raiz de 2 sobre 2 dividido por 2, né? Ainda tem a raiz, tá? Tem a raiz gigante lá. Esses dois números 2 aqui vão multiplicar, na verdade, vai virar 4, né? Isso aqui vai virar 4. E a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, do número 4. Então, por isso que saiu essa raiz grande, ficou só essa raiz pequena. Voltando para cá, para olhar aqui, a raiz quadrada do número 4 vale 2, ó, deu esse resultado aqui. E essa parte aqui de cima, que é o raiz de 2 menos raiz de 2, ficou lá em cima, que não dá para tirar. Então, termina aqui, essa parte. Olha, o vídeo já está muito extenso. Já passou bastante, né, do tempo, eu acho. Tem ainda questão 7, que é desafiadora, né? Tá aí a solução. Tem aqui o restante da solução. Tem a questão 8, que não é tão difícil, né? A questão 8 é mais tranquila, tá? Tá aqui a solução dela também. Então, eu vou parar por aqui o vídeo. Espero que tenha ajudado. Vou fazer mais, né? Vocês vão me falar depois se ajudou ou não. Qualquer coisa a gente continua. Se não, a gente vê como que a gente faz, tá? Então, por enquanto, obrigado.